Augusto Melo tem resposta indesejada sobre reforço. Galo pode ter reforço para decisão da Copa do Brasil. Alvo do Flamengo vira reforço do Fortaleza. Ainda vamos falar de jogador de volta ao São Paulo, jogador do Botafogo a caminho do Santos e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. A LDU recusa a proposta do Corinthians pelo atacante Alex Arce. A LDU recusou uma proposta do Corinthians pelo atacante Alex Arce de 29 anos. Inclusive, essa notícia foi dada pelo próprio presidente do clube equatoriano. O dirigente da LDU deixou claro que não pretende vender o atleta, que chegou em março na LDU e em 25 jogos fez 20 gols. Já o empresário do jogador demonstrou o outro lado da moeda e falou que ainda existe esperança da negociação dar certo. Atlético Mineiro pode ter a volta de Everson na decisão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro finalizou na tarde dessa terça-feira toda a preparação para a decisão que vai ter da Copa do Brasil nessa quarta-feira contra o CRB na Arena MRV às 19 horas. O departamento médico liberou o goleiro Everson, que não entra em campo desde o dia 23 de junho, em um empate em 1-1 contra o Fortaleza. O goleiro treinou normalmente e parece muito bem para poder voltar ao comando da baliza do Galo. Após não ser negociado, o Galopo reaparece nos treinos do São Paulo e pode virar reforço. De fora dos últimos 4 jogos, Galopo voltou a treinar no CT da Barra Funda. Ele treinou nessa terça-feira e apresentou melhoras no seu pé direito, enquanto clubes da Argentina continuam de olho nele. No fim do mês passado, a diretoria do São Paulo deixou claro que existe interesse do time do Rosário Central e recentemente o Boca Júnior também demonstrou interesse no atleta. Em ambos os casos, as negociações não avançaram e ele continua e pode inclusive se tornar um reforço ao São Paulo. O Fluminense não chega a um acordo com o Boston River por Emiliano Gomes. Apesar disso tudo, o tricolor informou que não vai desistir da contratação do jogador de 22 anos. Uma reunião foi realizada nessa segunda-feira e o Fluminense informou que se retira da negociação nesse momento, mas que não vai desistir do atleta. Como a gente já informou aqui, o Fluminense queria pagar 3 milhões de dólares, aproximadamente 17 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas o Boston River falou que por esse valor aceita vender apenas 70% dos direitos do jogador. Com isso, a negociação deu aquela travada e parece que nesse momento não vai acontecer. Após não fechar com o Flamengo, o atacante vira reforço do Fortaleza. O Fortaleza fechou a contratação do jovem Jorge Mora, de 18 anos, que acabou de subir para o profissional do Clube Sol de América do Paraguai. O garoto, que atua pela seleção de base do Paraguai, despertou o interesse do rubro-negro carioca, que chegou a abrir negociações com o atleta. Segundo a Rádio Monumental lá do Paraguai, o Flamengo não conseguiu negociar com o jogador e a situação ficou meio fria. E o Fortaleza veio e consegue contratar o atleta. Ainda segundo jornalistas paraguaios, a negociação está andando e deve fechar ainda essa semana. Atlético Mineiro anuncia oficialmente Daverson. Daverson é oficialmente jogador do Galo. A contratação foi anunciada e o atleta tem contrato com o Galo até o final de 2025. O Atlético Mineiro enfrenta o CRB em jogo válido pela Copa do Brasil e Daverson será apresentado antes da partida. O Atlético Mineiro fez uma proposta de compra de 4 milhões e meio de reais depois da lesão de Hulk. Aí a negociação avançou mais ainda. Fala, massa atleticana. Aqui quem fala sou eu, Deivinho da Piscadinha, passando para confirmar para vocês que estamos juntos. Um abraço. No Galo ele vai brigar por posição com Hulk e Eduardo Vargas. Obviamente que a gente sabe que Hulk é titular absoluto, mas o jogador vai ficar um tempo fora, já que vai ter que tratar de uma lesão na panturrilha direita. Santos avança em negociação por Gustavo Sauer, do Botafogo. Gustavo Sauer está fora dos planos de Arthur Jorge, com isso já entra em negociações com o Santos e teve o aval de John Textor. A ideia da equipe paulista é uma contratação do jogador por empréstimo até o final da temporada. Vale ressaltar que a oferta do Santos é um empréstimo sem a opção de compra no final do contrato em dezembro de 2024. O jogador tem contrato com o Botafogo até junho de 2025 e para comprar o atleta, o Santos teria que desembolsar 32 milhões de reais. Santos perde zagueiro Gil por tempo indeterminado. O zagueiro Gil está fora do jogo do Santos da próxima sexta-feira contra o Paysandu. O jogador tem um incômodo na coluna e vai ficar parado por tempo indeterminado. O defensor está com esse problema nas costas desde sua primeira partida exatamente contra o Paysandu. Agora ele vai tirar um tempo para poder fazer esse tratamento no departamento médico e sua volta não tem tempo determinado. Durante todo esse período com a camisa do Santos na Série B, Gil vem fazendo tratamentos intensivos para poder jogar futebol por lá. No último jogo contra o Sport, em que o Santos empatou em 1-1, o jogador saiu no limite de sua dor. O Santos é líder da segunda divisão do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O Corinthians perde Alex Santana por até 3 meses. O volante Alex Santana vai desfalcar o Corinthians por praticamente todo o restante dessa temporada. O jogador realizou uma ressonância magnética para poder ver o grau
grau da lesão e ela foi diagnosticada como grau 3. A média de recuperação é de pelo menos 3 meses, podendo tentar retornar aos gramados lá pro início de novembro. Depois do empate contra o Juventude, a comissão técnica do Corinthians já tinha deixado claro que estava preocupada com o atleta. Fortaleza anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Magrão, atleta da base do clube com passagem pelo Palmeiras, que estava no Rio Ave, lá de Portugal. O tricolor do PC adquiriu 55% dos direitos federativos do atleta, com contrato até o final de 2026, ainda com opção de renovação de mais um ano no final do contrato. Após deixar o Dragão, Wagner Mancini é anunciado pelo Goiás. Wagner Mancini é o novo técnico do Goiás. A contratação foi oficializada na noite dessa terça-feira. O treinador vai ser apresentado oficialmente nessa quarta. Se for regularizado, já vai poder treinar o Goiás no jogo contra o São Paulo, válido pela Copa do Brasil. Mancini estava no rival Atlético Goianiense, onde não conseguiu fazer nenhuma vitória, deixou o Dragão na noite de domingo e agora é treinador do Goiás. Embora o Goiás tenha um confronto muito importante contra o São Paulo na Copa do Brasil, o grande desafio de Wagner Mancini, obviamente, vai ser na Série B. Cotado para poder garantir o acesso para a Série A do ano que vem, o clube terminou em apenas 10º colocado com 25 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário, que é muito importante pra gente. Não esquece também de seguir a nossa página se você ainda não segue. Meu nome é Alvin e até a próxima!